estresse começa aí no hipotálamo, né? Essa regiãozinha no cérebro, né? Tem uma ligação direta com a hipófise e a glândula suprarrenal. Por isso a gente chama de eixo HPA, o eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal. Vou explicar isso aqui agora, né? Que dispara aí a fase do alarme no estresse. Então, a reação de alarme, nesta reação de alarme, você tem um aumento da frequência cardíaca e um aumento da pressão arterial. Para que aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial? Olha como Deus fez as coisas, né? Tudo perfeito. Então, você passa um momento de perigo, de tensão, de alerta, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, para quê? Para melhorar a atividade muscular, melhorar a atividade esquelética e cerebral, e vai facilitar a ação e o movimento. Então, o estresse, ele não é de todo ruim, né? Ele é para os momentos de necessidade, de emergência, vamos dizer assim. Contração do baço. Por que o baço contrai? Para que você tenha mais glóbulos vermelhos na circulação e, assim, maior aumento de oxigenação. Quanto mais glóbulos vermelhos, mais o seu sangue vai ficar oxigenado. O fígado vai liberar mais glicose. Para que mais glicose? Para ter mais energia, né? Para os músculos e para o cérebro. Redistribuição sanguínea. Vai diminuir o sangue para a pele, para as vísceras, né? E vai aumentar o sangue nos músculos e no cérebro, porque você vai precisar raciocinar mais e mais rápido e os músculos vão precisar agir, né? Seja para correr, para fugir ou para lutar. Aumento da frequência respiratória, dilatação dos brônquios, para quê? Para favorecer a captação de mais oxigênio pelo sangue, né? O seu sangue vai precisar oxigenar mais. Vai dilatar as pupilas, né? Olha aí que interessante, a ligação com a iridologia. Já vai anotando aí, né? Dilatação das pupilas. Para quê? Momento do estresse, né? Para aumentar a eficiência visual. Você está correndo perigo. Aumento do número de linfócitos na corrente sanguínea. Para quê? Para preparar os tecidos para possíveis danos, né? Por agentes externos, agressores. E tem muito mais coisa que acontece. Até as plaquetas ficam mais pegajosas, né? Porque em caso de você ter um corte, vai fazer uma cicatrização, um estancamento, né, do sangue mais rápido, né? Então, essa fase de alarme, a reação alarme, ela se subdivide em dois estados. Uma fase de choque, né, que você tem aquele estado de alerta, e a fase de contra-choque, que é a fase de resistência, que eu já mencionei. Então, durante a fase de alarme, o que é chamado de sistema nervoso autônomo, né? Ele participa ativamente do conjunto das alterações fisiológicas. Que alterações são essas, né? Essas que a gente já mencionou em grande parte aqui. Ainda durante o momento em que está havendo a estimulação estressante aguda, né? A fase de choque da reação de alarme, uma área do sistema nervoso central, que é denominada de hipotálamo, ela promove a liberação de um neurohormônio que é o CRH. Então, o CRH ele vai estimular a hipófise, é isso aí tudo lá no cérebro, né? Então, o hipotálamo libera o CRH, que vai ativar a hipófise, né? Ou a glândula, a hipófise, ou pituitária, assim chamada também, né? E essa glândula faz parte do hipotálamo e vai liberar um outro hormônio, que é o ACTH, o adrenocorticotrófico, né? E esse hormônio entra na corrente sanguínea e estimula as glândulas suprarrenais. Então, as glândulas suprarrenais vão ser estimuladas para a secreção do cortisol. Então, nós vamos ver isso em mais detalhes, né? Então, a partir da produção do fator liberador de corticotrofina, o hipotálamo ele estimula a hipófise e aumenta a produção de corticotrofina, chamada também de hormônio adrenocorticotrófico, né? Ou ACTH. Ou seja, ele vai adrenocorticotrófico. Adreno vem de adrenal, de glândula adrenal, né? O ACTH ele vai agir na suprarrenal. Então, as glândulas suprarrenais
ali nas glândulas suprarrenais, vai ocorrer o quê? Um aumento da liberação dos hormônios das glândulas suprarrenais, entre eles o cortisol, que é o hormônio do estresse, que a gente tanto fala. Vai liberar as catecolaminas, né? Adrenalina, e várias outras catecolaminas. E estas catecolaminas são fundamentais, né? Na resposta fisiológica, né? Ao estresse. E aí você vai ter adrenalina, noradrenalina, por exemplo, e o aumento da secreção de catecolaminas ocorrendo, ocorre também o aumento de cortisol. Isso vai influenciar o sistema imunológico. O cortisol alto, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. O cortisol, ele é bom até um certo ponto. Mas quando ele permanece por muito tempo alto na corrente sanguínea, né? Ele vai inibir a resposta inflamatória. E aí ele vai começar a afetar essencialmente a função das células T, ou das células T-helpers, né? Células de defesa aí do organismo. Então, temporariamente, essa inibição do sistema imunológico parece ser benéfica. Tendo em vista, né, quando você tem em vista a intensidade das reações inflamatórias, são muito intensas, então o cortisol alto ele inibe essa resposta tão forte, tão intensa, né, das reações inflamatórias aos agentes do estresse. Resumindo, durante a fase de choque, né, de alerta, predomina, então, a atuação de uma parte do sistema nervoso autônomo, que é chamada de sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático ele vai proporcionar o quê? Descargas, né, de adrenalina na medula da glândula suprarrenal. É a glândulazinha que fica em cima dos rins, né? O chapéuzinho que fica em cima dos rins, assim. E também noradrenalina das fibras pós-ganglionares, né? Para a corrente sanguínea. É tudo isso que vai ocorrer. Então, tá aqui, né? Nós temos lá no cérebro, aqui o hipotálamo, é a região do hipotálamo, aqui a hipófise, né? Que é ativada pelo hipotálamo, e libera aí o hormônio ACTH, né? O hipotálamo faz liberar o ACTH, CRH, aliás, né? Ativada pelo CRH, o ACTH depois cai na corrente sanguínea e ativa a glândula suprarrenal. Então, libera cortisol, e aí você tem aumento do cortisol na corrente sanguínea, que inibe a secreção da própria corticotrofina, né? E aí tem um aumento do cortisol no sangue e inibe a secreção do CRH. E aqui eu coloquei só ações do sistema nervoso simpático, né? Ele atua em todos esses órgãos aqui. O objetivo do sistema simpático é favorecer a adaptação, né? Mecanismo de luta ou de fuga, vai aumentando assim o desempenho do indivíduo, né? Então ele vai agir na região aqui do útero, né? Vai inibir a contração da bexiga, adrenalina, noradrenalina, vai atuar no fígado, estômago, pulmões, né? Então ele ativa, a função dele mais é ativar todos os órgãos, sistema nervoso simpático, correto?